Olá, Credicom! Nós estamos aqui hoje novamente para a gravação de mais um super podcast e hoje nós iremos falar do nosso Novembro Azul, né? Assim como nós já dissemos um pouco sobre o Outubro Rosa, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prevenção ao câncer de próstata. A gente percebe que esse movimento do Novembro Azul ele nasceu na Austrália no ano de 2003 e chegou aqui no Brasil em 2004 com uma ação que foi iluminar vários pontos turísticos. E a gente pode perceber que esse é um movimento de prevenção, de conscientização, um movimento muito legal para falar de coisa séria. Afinal de contas, o câncer de próstata é a maior causa de óbitos oncológicos no sexo masculino no Brasil, sendo mais comum em homens. A gente vai ver todos esses dados melhor com os nossos convidados. E hoje, quem está aqui comigo, direcionando esse podcast, é o Daniel. Muito obrigado, Lorena, pela apresentação. Primeira vez minha aqui no podcast, gente. Não só a primeira vez minha, mas a primeira vez do nosso convidado também, o nosso diretor de expansão, Paulo César, que é médico urologista, né? Que vai falar um pouquinho aqui pra gente sobre o Novembro Azul. Né, doutor Paulo? Boa tarde, gente. Boa tarde, Credicom. A gente convidou o doutor Mário Carazai para participar desse podcast com a gente. E eu gostaria de apresentar o doutor Mário. O doutor Mário é urologista, graduado na Universidade Federal do Paraná. Ele fez a especialização dele na Santa Casa. Nós até fizemos a especialização. Obviamente que eu estou mais velho que ele, então eu fiz primeiro e depois dele. Ele hoje é membro efetivo da Santa Casa. Ele é membro do Corpo Clínico do Hospital São Lucas e do Hospital Horizonte. E é diretor administrativo lá do Litocentro, onde também é um dos proprietários, junto comigo, lá da clínica. A gente vai falar um pouquinho sobre os tabus que existem, sobre as lendas, e eu gostaria de início, perguntar ao doutor Mário sobre a campanha Novembro Azul. Mário, o que você fala da importância dessa campanha? Você acha que ela está sendo realmente efetiva? Boa tarde, eu queria agradecer muito a todo o pessoal da Credicom, a pessoa do Paulo César, colega de vários anos, e dizer que a gente está aqui à disposição para bater um papo bem descontraído e informal sobre o câncer de próstata e também sobre a saúde do homem, que talvez seja o fato mais importante aí da gente colocar nessa campanha. A gente vê a campanha Novembro Azul, assim, ela vem crescendo de forma bem efetiva. Começou tímida, como tudo que começa na parte de saúde do homem, né? O homem tem muita restrição para mexer com essa parte de saúde, mas devagar foi tomando seu espaço. A gente começou um pouco atrás do Outubro Rosa, depois veio essa parte do Novembro Azul, foi tomando seu espaço, e ela veio numa crescente, inicialmente falando apenas sobre câncer de próstata, mas hoje a gente vê que ela está englobando muito mais coisas, não só o câncer de próstata, mas a saúde do homem como um todo. O homem ele não tem costume de se cuidar, ele não gosta de ir no médico, normalmente quem marca a consulta é a esposa, ele foge, né, tem medo do exame, e a gente está aqui para tentar dar algumas orientações, falar algumas coisas para desmistificar um pouco essas avaliações urológicas, né, que o homem é cheio de dedos com essas avaliações. Então a gente veio aqui tentar desmistificar, mostrar que é uma coisa simples, uma coisa tranquila, e essa campanha vem tendo realmente muito sucesso, porque a gente vê muitas pessoas que antigamente nem se apresentavam para ir nos médicos, agora estão indo com muito mais frequência. Você tem razão quando você fala que os homens ficam cheios de dedos, né? Realmente eles estão correndo dos dedos. Isso. Lorena, quando a gente estava batendo um papo antes, você falou sobre um dado interessante que você tem, se não me engano, da Bayer. Você podia falar aí para a gente. Justamente aqui. Segundo pesquisas realizadas pela Bayer, os homens negligenciam a própria saúde. O medo e alguns preconceitos internalizados são o principal motivo que fazem com que eles evitem a ida aos médicos. E uma pesquisa também da Sociedade Brasileira de Oncologia mostrou que no Brasil 39% dos homens e 10% das mulheres não realizam nenhum tipo de exame preventivo. Ou seja, a maior parte, muitos dos homens, né? As mulheres estão aí à frente dos homens no sentido de prevenção.
Bem, vamos continuar o bate-papo aqui, Mário. O que você pode me falar como urologista? Como o especialista urologista pode auxiliar na saúde do homem? E quando o homem deve procurar o urologista? Porque tem várias pessoas que procuram, vários clientes que nos procuram, já com tom avançado, ou como você mesmo falou, quando a esposa chega, liga e marca. Aí o cara vai... Eu acho que, na verdade, o urologista ele virou um ponto de partida, né? A gente tomou aquele aspecto de ser o ginecologista do homem. Não é bem isso, mas o homem leva dessa consideração. Então a gente virou esse ponto de partida. Nós não somos mais o médico que trata de uma doença específica. A gente está tratando do homem como um todo, né? Então a gente virou aquela referência para encaminhar para o endocrinologista, para o cardiologista, para o clínico, para o reumatologista. Então a gente virou o médico do homem, né? E eu acho que isso é muito importante. Você sendo a referência, né? Eu acho que o paciente, principalmente o homem em questão que gosta de fugir, ele tem que ter uma ligação muito forte com o seu urologista, né? Com essa ligação, ele vai conseguir cuidar de todas as áreas, né? O que poderia fazer com o clínico, a gente, com o Novembro Azul, trouxe esse paciente mais para perto do urologista. E com isso a gente tem feito tipo de um comando, fazer os exames preventivos, né, uma espécie de check-up, né, não pedir somente os exames urológicos, mas exames que vão mostrar a saúde do homem como um todo. É importante também ressaltar que a partir do Novembro Azul, a gente tem detectado casos assim, inclusive de impotência, né? O paciente vai ao consultório, se abre, aí ele fala em impotência, ele fala em ejaculação precoce, ele fala em diminuição de libido. Então, eu acho que o Novembro Azul aproximou muito o paciente do urologista. Exato. Começou como foi o câncer de mama, né, o Outubro Rosa. Para nós foi um pouco diferente, porque a mulher já tem o costume de ir no ginecologista falar sobre outros assuntos. O homem não. Então, isso aproximou para ele vir conversar sobre o câncer de próstata, mas aí o urologista veio agregar isso, outras coisas que estavam acontecendo com a saúde dele, que pôde ser, né, a gente pôde conversar, trocar ideias e trazer informações sobre várias patologias, com o câncer de próstata sendo o foco da campanha, mas não o nosso foco principal. Isso mudou muito. Pensando nisso, teria uma idade que os homens devem começar a procurar urologista? Então, é bem interessante essa pergunta. Eu, quando vi a campanha, falei, então vamos receber os homens acima de 45, 50 anos e tal. Mas depois eu vi que eu acho que a idade o homem tem que começar desde a adolescência, procurar para ter informações. A mulher busca informação o tempo todo. Ela lê sobre a saúde, ela vai atrás do médico dela. O homem não. O homem, ele nasce sabendo tudo, ele sabe tudo sobre urologia, ele sabe tudo sobre a parte sexual, ele é assim meio vergonhoso procurar urologista para se orientar. É quebrar mesmo esse tabu. Quebrar esse tabu. Então o pai já levar o adolescente no urologista para ele conhecer, para depois, eu falo muito isso, traga seu filho, eu vou conhecer ele, que a próxima consulta ele vai vir sozinho, ele vai ter confiança comigo e a gente vai poder bater papo. Com relação ao câncer de próstata, claro que tem a idade específica, é muito raro antes dos 40 anos, a gente deve procurar depois dos 45, quando a gente tem algum fator hereditário, e depois dos 50, né, quando vamos fazer um exame geral, mas eu acho que idade mesmo para procurar o urologista é qualquer idade. É a idade que a gente tem para tirar as dúvidas. Existem as DSTs, né, que são importantíssimas. Muito. Então essa meninada tá aí e eles precisam ser orientados sobre uso de preservativo, relação sexual, muitas coisas que eles acham que sabem e na verdade, né, é muito da gente explicar, da gente sabe colocar, internet, né? Sabe pela internet, às vezes pela maneira errada. Então é isso, acho que a idade, o Novembro Azul veio trazendo isso. Homem procurar o seu médico para ter informações. E é importante também lembrar, Mário, que os pais, né, que vão fazer exame de próstata, e muitos deles nós já falamos que a esposa marca, às vezes começam a conversar sobre os filhos, né, principalmente sobre os adolescentes. Como é que ele deve ir, quando que ele deve ir.
E o Novembro Azul trouxe isso tudo para a gente, que a gente não tinha pouco contato com adolescente, a não ser em caso de fimose, ou uma patologia já existente. Eu acho que a gente acabou se tornando referência como médico dos homens da família. Isso. Né? Isso. Então é o avô, depois Muito é o bom. pai, depois é o filho, então você vai sendo a referência. Meu pai foi seu paciente, meu avô. Então é isso, a gente tem que trazer esses meninos para junto para a gente poder, né, ter sempre informações exatas para eles poderem levar para a vida. Bem, falando em dedos, por que, Mário, os homens fogem tanto do exame da próstata? Que estratégia podemos ter para retirar um mito do toque e a importância desse exame? Porque você está cansado de observar que tem paciente que fala, você encontra com um ex, você subiu, meu PSA está normal. Ele acha que o PSA é normal, que não precisa de fazer o toque. Eu queria que você falasse sobre a importância do toque retal. Então, é estatístico. 20% dos cânceres de próstata são diagnosticados pelo toque, mesmo com PSA normal. Então já é um número. Já com isso aí você já passa a ver a relevância do toque. Né? Não fazer o toque, a gente assim não vê o motivo para isso, a não ser uma coisa cultural. Completamente cultural. É um exame de menos de 10 segundos, né? Totalmente indolor. E o que a gente tem que fazer é exatamente isso que você falou, tirar o mito. Não tem por que ter esse mito. É uma coisa que vem dos antepassados, se transformou numa piada. É um pouco de preconceito também. Exatamente. Né? A piada acaba levando a pessoa a não ir, né? E ficar envergonhado. Coisas que no mundo de hoje a gente não vê mais sentido, mas que infelizmente ainda existe, mas temos que tirar esse mito e eu acho que a campanha vem muito nesse sentido, mostrando que todos os homens, né, devem procurar sem nenhum tipo de preocupação. Existem exames muito piores, muito mais difíceis de serem feitos e que são feitos na maior naturalidade. Na hora de fazer um toque retal, que é uma coisa tão tranquila, a pessoa... Né, mas acho que é por falta de informação mesmo. Hoje, o último paciente que eu atendi, antes de vir para cá, ele virou para mim e falou assim, eu não... Você é novo, 48 anos. E falou assim, eu vim aqui porque minha mulher marcou. Eu não vinha, não. Falei, tá bom. E pedi para ser a última consulta. Falei, por que você acha que demora tanto, alguma coisa? Eu não sei. Aí na hora que acabou, ele sentou, virou para mim e falou assim, ano que vem? Eu falei, ano que vem. Aí ele virou e falou... Vou trazer uma garrafa de vinho, eu quero ser a última consulta, porque depois da consulta nós vamos ficar tomando um vinho aqui, porque não tem nada demais. Eu falei, pois é. É exatamente o tabu. É o tabu. Né? E aproveitando essa oportunidade, nós tivemos uma ação aqui na Credicom, em que os funcionários enviaram frases para a gente, né, de conscientização, Outubro Rosa e Novembro Azul, e algumas frases aqui bem legal do João Pedro, da Recuperação de Crédito. Ele disse o seguinte, não deixe que essa masculinidade, entre aspas, te impeça de cuidar da saúde. Coisa de homem é cuidar da saúde, independente do preconceito. O Lucas Ebert, também da Gerência de Operações de Contas Correntes, ele disse o seguinte, não é porque você não consegue enxergar que não está ali. Previna-se. E o Mário Varoto, da Gerência de Produtos e Serviços, a maneira mais sábia de garantir o seu futuro é cuidando do seu presente. Previna-se e cuide-se. Tivemos várias outras, mas a gente trouxe essas de alguns homens, muito né? Muito bem, muito bom. Muito legais, muito bom, né? Muito legal. Gente, eu esqueci de falar, o doutor Mário é delegado da Credicom. Ah, sim. Já há quantos anos? Acho que são 8, né? 8? Não, 8 são 32 anos de Credicom. Ah, não. São 4 anos. Eu acho que é o segundo 8 mandato anos, seu. 8 anos. 8 anos de delegado. 8 anos de delegado. Demais. Vamos lá, Mário. Quais os principais fatores de risco para o câncer da próstata? Vamos. Então, falar especificamente sobre o câncer de próstata, né? A próstata é uma glândula que está localizada na saída da bexiga. Muita gente nem sabe, o que é próstata, né? Sem ela, a gente não estaria aqui. Ela que produz o líquido seminal, que é um nutriente para os espermatozoides, então ela faz parte do nosso aparelho genital, está ligada à bexiga. Quando a gente começa a ter algum probleminha nela, normalmente a gente não tem sintoma nenhum. Isso que é importante. Ela dá mais ou menos do tamanho de uma noz. Então, se você tiver ali dentro um tumorzinho pequenininho, né, de 1 centímetro, você não vai ter nenhum tipo de sintoma. Por isso que é importante a prevenção. Com relação aos fatores de risco, né, que você perguntou, tem 2 muito bem definidos, que é a idade,
né? 60% são acima de 60 anos, começa ali a partir dos 45, muito raro antes dos 40, e o histórico familiar, que é uma coisa bem interessante também. Se você tiver um parente de primeiro grau que teve câncer de próstata, pai, irmão, um tio, você tem bem mais chance de desenvolver. Para você ter uma ideia, 1 a cada 6 homens, se pegar um grupo de 6 homens, 1 a cada 6 vai desenvolver câncer de próstata, pela estatística. Agora, se você juntar homens que têm parente de primeiro grau com câncer de próstata, vai ser 1 para cada 4, então quase 25%. Então, se 4 pessoas, 1 vai ter câncer de próstata. Não estou dizendo com isso que o câncer vai desenvolver, que vai trazer problemas de saúde, nem nada, mas a chance de ter câncer é essa. Aí temos outros fatores também, por exemplo, a raça negra, quase o dobro de número de câncer de próstata do que os brancos. Fatores como obesidade, sedentarismo, alimentação, principalmente em gorduras, né? Muita quantidade de proteína. Gordura. E também temos fatores ambientais, né? Fatores ambientais. Tem um dado bem interessante, que no Japão a gente tem muito pouco câncer de próstata. Muito câncer de estômago. Não sei se é alimentação, o que é que leva a isso. Mas quando o japonês vai morar nos Estados Unidos, ele tem a mesma incidência de câncer de próstata do americano. Ou seja, alimentação. Muita coisa ligada à parte de alimentação, não sei se o estresse da vida americana, fatores ambientais que podem levar a isso. A gente, como todo câncer, a gente não tem uma coisa específica, é isso que causa, né? O dia que a gente tiver a causa, nós vamos ter a cura, né? Mas a gente tem diversos fatores que, englobados, vão levar a gente a pesquisar aquele indivíduo que tem mais chance. E esse a gente não pode perder a chance de ir atrás, de pesquisar e ver se tem alguma coisa para poder beneficiar ele. Muito bem. Falando em câncer de próstata, quando você faz o diagnóstico de câncer de próstata de um paciente seu, você só indica cirurgia? Você acha que sempre tem que ser cirúrgico? Então, esse é um outro mito, né, que décadas passadas é mais ou menos isso que se fazia, né? Se diagnosticava o câncer precocemente, você tem câncer, você tem que operar. E na década atual, uns 10 anos para cá, a gente viu que tem vários outros métodos. Inclusive, tem vários cânceres de próstata que não precisam ser tratados, né? Então, o principal não é só a identificação do câncer, mas o tipo de câncer e a gente saber identificar aquele câncer que tem possibilidade de progredir e daquele câncer que pode ser indolente, né? Porque a gente fala, tem muitos homens que vão ter o câncer de próstata, mas eles não vão desenvolver a doença, vão morrer de outras causas e talvez tratar nem seja o ideal. Então, até mais importante do que só se fazer o diagnóstico, a prevenção, é a gente saber o tipo e a necessidade ou não de tratar. Então, esse mito de que eu não vou fazer o exame porque se eu descobrir alguma coisa, eu vou ter que fazer cirurgia, a cirurgia vai me trazer problemas e tal, não. A gente tem que fazer para descobrir se a doença realmente é importante ou se é uma doença indolente que muitas vezes você não vai precisar de nenhum tipo de tratamento. E a gente sabe, né, Mário, que os diagnósticos precoces de câncer de próstata, por exemplo, quanto mais novo o paciente, mais agressivo é o tumor de próstata, né? E quanto mais velho de idade o paciente, menos agressivo, né? Por isso que algumas escolas falam para não se continuar fazendo o exame após 80 anos. Depende muito, particularmente, se o paciente é rígido, se não é rígido. Inclusive, né? A Associação Americana fala a partir dos 70. 70, né? Porque você tem que ter uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos para você fazer um diagnóstico precoce. Se você não tiver essa expectativa, não faz sentido você fazer o diagnóstico precoce, né? Então, tem que individualizar, né? E o mais importante hoje é você adequar com o seu paciente se ele quer ou não fazer esse tipo de avaliação, entendeu? Não é só chegar e sair avaliando todo mundo. Por isso que essa consulta é importante. Você tem que ver, às vezes é um cara que já infartou, já teve outros problemas de saúde, às vezes ele não quer fazer esse tipo de avaliação. Então você tem que adequar, não é simplesmente sair jogando para ele. Então a gente tem que identificar
primeiro, os pacientes de alto risco. Isso aí tem que ser identificado. A gente tem que diminuir a mortalidade pela doença específica. Então, vamos diminuir a mortalidade do câncer de próstata. E com o tratamento cirúrgico, a gente diminuiu em 40% a mortalidade, desde que isso começou a ser feito. E, principalmente, o último fator é a gente preservar a qualidade de vida. Não ir jogando para o paciente um tratamento que, às vezes, não é necessário e vai só piorar a qualidade de vida dele. Não adianta você curar um paciente e deixar ele insatisfeito e infeliz. Exatamente. Com as sequelas que a cirurgia pode levar. Pode levar. Né? Nem só a cirurgia, como a radioterapia, etc. Qualquer tratamento. Algum comentário, Lorena? Não. Eu fiquei com uma dúvida. Vocês falaram do exame do PCA. Que exame é esse, assim, para quem não conhece muito? Boa, não muito sabe boa, o que é. Daniel. É bem simples de te explicar. O PSA é uma proteína que está dentro da célula da próstata. Você lembra lá da época da escola? Tinha a membrana, o citoplasma, o núcleo. Né? O PSA é uma proteína que está no citoplasma ali. A membrana da próstata, sendo bem bonitinha, bem redondinha, vai liberar pouco PSA na corrente sanguínea. Na hora que você fizer o exame de sangue, ele vai dar baixinho. Entendi. Se Quando der você alto- tem uma célula destruída, uma célula modificada, uma célula crescida, então pode ser por infecção, pode ser por um crescimento benigno, pode ser por um tumor, a membrana da célula vai estar irregular e com isso essa proteína vai passar com mais intensidade Libera para a corrente mais. sanguínea. Na hora que você fizer o exame de sangue, ele vai dar mais alto. Então não significa que PSA alto seja sinônimo de câncer de próstata. É alguma alteração que deve ser avaliada. Hoje nós temos uma gama de exames aí para fazer, para saber e para chegar o mais próximo possível da verdade para deixar o paciente mais tranquilo. Show. Aproveitando sua pergunta, Daniel, quando você vai fazer o PSA, isso que o Mário falou, é por isso que pede você não ter relação sexual, para que você não tenha atividade física mais intensa. E principalmente o toque retal, né? E o Paulo? toque retal, porque na hora que você comprime ali, essa célula libera mais Essa a proteína. proteína. Então, se você faz logo imediato um desses fatores que eu falei, você vai ter o PSA elevado. Respondido, gente. Mário, quais os principais sintomas da doença? Aí eu não vou falar só do câncer de próstata. Eu quero conversar com você sobre a hiperplasia benigna e o câncer de próstata. Queria que você falasse um pouquinho da hiperplasia benigna, do crescimento benigno da próstata, e os sintomas dela e do câncer, que às vezes são muito próximos, né? Sim. Dependendo do estágio. O câncer no estágio inicial, como a gente falou, normalmente não apresenta sintomas, vai apresentar só em casos mais evoluídos. A hiperplasia, o que é? O crescimento da glândula, né? E ela ocorre em 80% a 90% dos homens. Mas a maneira como ela cresce é que pode ou não trazer sintomas. A gente tem pacientes com próstatas bem grandes sem sintoma nenhum, porque ela cresce mais lateralmente. Mas se a próstata crescer mais para dentro da bexiga, ela pode trazer sintomas mais intensos. E normalmente relacionados com a parte urinária, né? Então é diminuição do fluxo urinário, uma dificuldade de esvaziamento da bexiga, a pessoa começa a ir no banheiro com muita frequência, demorar muito. Aquela pessoa que vai no banheiro e não volta, você pode desconfiar. É ardência para urinar, porque tem que fazer uma força extra, então a urina sai com muita pressão ali na região da próstata e acaba dando ardência. Frequência urinária elevada. Isso faz também as pessoas irem muito à noite ao banheiro, né? Então aquele senhor que vai muitas vezes ao banheiro, levanta 3, 4 vezes, também dá para se desconfiar. Então, são sintomas relacionados ao aparelho urinário. Com relação ao câncer, quando isso acontece, pode dar sangramento, pode dar até sintomas mais importantes. Mas a hiperplasia, normalmente, são sintomas de fluxo urinário, né, e ardência. E uma importância da ida do paciente mais cedo ao consultório, Marcos, é inclusive a quantidade hoje que nós temos de medicamentos para melhorar essa hiperplasia benigna, né? Antigamente a gente tinha muito pouco medicamento que a gente usava. Hoje a gente tem muita coisa.
Fala um pouquinho desses medicamentos para a gente. Sim, inclusive medicamento homeopático, que funciona bem, e medicamentos que vão diminuir o tamanho da próstata, vão relaxar o canal da urina. Eu acho que muitos homens têm medo de procurar exatamente por falar, eu vou chegar lá, vai querer me operar, eu não quero fazer cirurgia. E a cirurgia de próstata entrou num liquidificador, né? Todas são iguais, é tudo do mesmo jeito, e não é bem assim, né? Existe procedimentos mais simples, procedimentos mais modernos. Hoje a gente usa o laser, usa existem vários tipos de tratamento não invasivos, isso, e que podem trazer benefício. Os medicamentos estão dentro desse arsenal que a gente tem, né? Então, a maioria das vezes hoje a gente não precisa de um tratamento tão invasivo para patologia. E outra coisa, você falou em vários tratamentos, e antigamente o paciente chegava no consultório, era faca, né? Sim. Quando ia operar, e depois veio a RTU, e hoje tem essa variedade de tratamentos. O importante é isso, é individualizar, né? Hoje a gente tem que tratar o paciente de forma bem individualizada, ver qual é o que ele anseia do tratamento, né? Tem pacientes que têm perfil cirúrgico, tem pacientes que não têm de jeito nenhum. Então, cada paciente, você tem que botar na mesa quais são as coisas que vão beneficiar ele. E o paciente, mesmo na hipertrofia benigna, quando a gente indica um tratamento cirúrgico, a maioria fala assim, eu não vou operar, doutor, porque eu vou ficar impotente, né? E na hiperplasia benigna, isso é muito extremamente raro, raro, né? Extremamente raro. A não sei que tenha alguma patologia prévia, né, que a gente deve investigar, mas é extremamente raro. Mas é aquilo que eu falei, coloca-se tudo num liquidificador e cirurgia de próstata virou uma coisa única, né? Exatamente. Eu não quero fazer porque meu vizinho ficou com a urina solta e tal. Então as pessoas têm muito medo, mas por desinformação. Né? Por isso que a gente tem que informar para as pessoas poderem procurar e não serem tratadas via Google, né? E ter informações corretas. Cada pessoa, né? Cada tratamento vai ser indicado Exatamente. para determinado tipo de doença dela, né? Alguma observação? Não, tô tranquilo. Lorena? Tranquilo também, muito interessante, né? Essa questão de ser individual mesmo, vai do caso a caso, do atendimento. Já que nós estamos falando em prevenção, o que fazer para prevenir? O que eu tenho que fazer para prevenir? Passa pelos fatores de risco, né? Prevenir é procurar o médico, fazer os exames, evitar a obesidade, fazer atividade física, alimentação saudável. É o que a gente fala, não é só a prevenção do câncer de próstata, mas é a prevenção da nossa saúde. Saúde, né? Né? Saúde como um todo. Evitar estresse. Teve-se uma época do selênio era bom, depois o licopeno, começou a se fazer comprimidos de licopeno, né? Mas caiu por terra, né? Viram que os trabalhos mostraram que a evolução da doença era a mesma com e sem. Então, prevenção mesmo é isso, é ir no seu médico, procurar fazer os exames e ter uma vida saudável, né? Para poder diminuir as chances e possibilidades, e principalmente nos históricos familiares, né? E é difícil, né? Você viver hoje sem estresse, né, Dan? Nossa, é complicado, né? Difícil. Né? Aliás, o estresse é muito ruim para tudo, né? Ele ajuda a todas as doenças, né? E baixa a imunidade da gente, né? Bem, quais as etapas do exame preventivo e como o diagnóstico do câncer de próstata é feito? Aí você pode dividir do câncer de próstata e da hiperplasia benigna. Tá. Eu acho que com isso nós damos uma... O exame preventivo é simples, é feito, né, consulta urológica, é o toque retal, é o exame de PSA. Isso aí você vai fazer uma separação. Eu brinco muito com os pacientes. O que nós vamos colocar você de um lado? Pode ir embora para casa, que está tudo bem. Não, espera aí que nós temos que dar uma olhada no que está acontecendo. A partir do pode ir embora para casa, tudo bem. Normalmente, dali 1 ano, né, a gente marca uma nova consulta. Aquele que tem ou o toque alterado ou o PSA, que é o exame de sangue alterado, nós temos que colocar no outro lado da balança e nós vamos partir para exames complementares, que normalmente passa por ultrassom, por ressonância magnética hoje, que entrou num arsenal, né, para nós muito importante, e um diagnóstico final através de biópsia. Né? A gente biopsia a próstata para saber se existe alguma patologia mais importante e também o tipo e se necessita ou não de algum tratamento.
Muito bem. Quais as etapas do exame preventivo? Então, a gente parte para isso aí. Etapas de exame preventivo seria o exame de toque e o exame de PSA. Né? E o de toque ele é indicado a partir de qual idade? A gente falou, né, que no médico... A partir dos 50 anos para a população em geral, a partir dos 45 para quem tem histórico familiar. Algum comentário, Lorena? Acho que foi muito rico, né? Essa questão de ter, né, dos homens terem o urologista como médico de referência. Mais uma vez a gente falando então do estilo de vida que a pessoa tem levado, alimentação, se pratica exercício físico. Acho que muito bom, muito legal. Dani? Coisa para ser aplicada. Não, muito explicativo, né? E aí a gente deixa a observação aí que o médico falou, da gente realmente procurar o médico com uma certa frequência, não só quando a gente tem problema, né, de saúde, para procurar ele quando já está com os sintomas mais avançados, né? E a gente perdeu um pouco desse preconceito, né, que a gente tem muito aí na sociedade, aí, principalmente com o exame de toque retal. Eu acho que você esclareceu muitas das dúvidas que o pessoal tem aí sobre o câncer de próstata do Novembro Azul. E é isso. Eu queria só dar mais uma informaçãozinha que às vezes o pessoal pergunta muito, né, PC? Essa situação de, eu quase não tenho relação sexual ou eu tenho muita relação sexual, isso aí traz problema para minha próstata? Isso é um mito, né? O importante é você ter uma vida saudável e feliz. Não importa se é muito, se é pouco. Eu fico um ano sem relação. Isso não traz aumento nem diminuição. E também o pessoal do ciclismo, né? Pergunta muito pra gente. Eu faço ciclismo exagerado, tal. Isso pode me trazer problema? A gente fala, não. No dia de colher o PSA, não faço. Mas o resto pode pedalar à vontade, que isso também são alguns mitos que a gente tem, né? Que tem que desfazer para o pessoal poder ficar tranquilo. Eu gosto de andar a cavalo, mas parei de andar a cavalo porque dá câncer de próstata. Né? A areia lá da praia de Guarapari lá, areia monazítica. Monazítica, né? Então, a internet, né, ajudando a isso aí. Informações Exatamente. Falsas, né? Bem, Mário, eu gostaria de, em nome da Credicom, agradecer a sua presença, entendeu? Até eu aprendi aqui alguma coisa. Né? Imagino. E a toda a família Credicom, aqueles que tiverem medo ou tiver vergonha de ir no meu consultório, pode procurar o Mário. Não precisa ter vergonha de me procurar também, não. Tá? O importante é procurar, né, PC? Eu tenho mais 200 aí na cidade. Mas agradecer muito a sua presença, né, essa boa vontade de vir aqui mais uma vez. E o Mário outro dia foi lá para aquele programa da Unimed, mas foi falar pediu o Mário para falar sobre cálculo renal. Mas ele sempre vai bem disposto e ele é muito bom profissional. Conheço o Mário há vários anos e é sempre um prazer conversar com o Mário sobre urologia, apesar que a gente está todo dia junto, mas é sempre um grande prazer escutar o Mário aqui. Mais uma vez, muito obrigado e, gente, um abraço para vocês e façam a prevenção que eles tiverem na idade, o Novembro Azul está aí. Um abraço a todos. Mário, suas considerações. Eu que agradeço, me sinto muito honrado aqui de ter sido convidado, né? Muito feliz de poder participar e sempre à disposição, né? Querendo que cada vez mais os homens procurem cuidar da sua saúde. Obrigado. Um abraço, gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lorena. Compartilhem, né? Com o maior número de pessoas possíveis para transmitir essas informações também. Conhecimento, né? Isso. Obrigado, gente. Abraço, gente. Até mais.